Olá, eu sou o Márcio, trabalho aqui na Infusado. Hoje o vídeo vai ser desenvolvido para explicar uma situação, usando uma situação como estudo de caso de uma ocorrência que aconteceu com um cliente. E a pergunta que a gente quer responder é: por que nós não temos mais tantos vendedores de peças usadas no Mercado Livre? Né? Peças usadas como o quê? Como essa placa-fonte aqui de monitor, essa daqui é uma placa-fonte de uma impressora laser, certo? Visualmente assim parecem ter muitas diferenças, né? Vamos ver aqui assim, levantar aqui o suporte, ó, parece ter diferença. E essa aqui também é uma placa-fonte de impressora laser, olha só. Mas todas elas são placa-fonte chaveada. Então, na sua natureza, ou seja, de receber a energia elétrica da rede por aqui, fazer o filtro, fazer o chaveamento através do chopper e ter outras filtragens, como converter novamente isso aqui em tensão contínua, os capacitores de saída de filtro, e também ter uma nova conversão aqui, aproximadamente 600 volts para alimentação das lâmpadas quando é monitor com backlight CCFL. Nada demais. Aqui tem isso daqui para fazer a conversão da energia elétrica para a lâmpada. Aqui não, aqui é só saída para alimentação do circuito da impressora laser. Até porque vai ter que ter uma saída aqui para também, acho que é uma ou essa daqui, para o fusor, certo? Só que daí, vocês vão ver aí agora nas imagens alguns textos, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas não saberem testar uma placa de painel de impressora laser. Meu Deus, gente, é só utilizar escala de diodo. Como que você vai saber se está bom ou não? Vai lá, deixa em escala de diodo, aperta o botão, se funcionar, funcionou. Não precisa comprar a peça. Então esse texto aí que vocês viram, essas mensagens, é a respeito de um cliente nosso, na época de um e-commerce que a gente vendia. Nós não éramos proprietários do e-commerce, a gente marketplace, e o cliente comprou, não fez nem sequer o teste básico, e sempre é essa mesma natureza das mensagens. Ah, eu trabalho com 20, 30, eu trabalho com 15 anos já de informática e eu tenho certeza que a peça está com defeito. Não está com defeito. Não está. Não sabe fazer teste. Aí, essas mensagens que eu mostrei ali é o que eu, na época, dei a explicação quando eu atendia no chat, eu dei toda a explicação, né? E hoje o estudo de caso vem de uma situação bastante similar, pessoas que não sabem testar, né? Coitado, não é nem eu sinto pena às vezes dos meus clientes porque eles entregam a peça para um técnico que não tem qualquer instrução a respeito de manutenção de equipamento. E aí quem acaba sofrendo é os próprios clientes. Então eu sinto uma pena deles por estarem na mão desses técnicos que na verdade não são técnicos, né? Então se um dia aparecer uma legislação assim falando a assistência técnica tem que ter técnico em eletrônica, tem que ser aprovado. Porque é muito técnico ruim, muito técnico picareta, que às vezes não é intencional, mas o cara não tem conhecimento em eletrônica, conhecimento básico. Então qual que é a situação? Um cliente comprou uma placa-fonte para um monitor e essa placa-fonte, diferente dessa daqui, ela tem dois conectores que servem para fazer a ligação da placa. Porque geralmente esse conector aqui vai para a placa lógica do monitor e da placa lógica do monitor ele tem um conector que é o painel de tarefas. No painel de tarefas vai ter o botão de liga e desliga. Similar com isso daqui. Eu só vou dar uma afastada porque ela está energizada. Aí isso daqui é um botãozinho. Igual esse daqui, ó. É o botãozinho chamado push button. Ó o barulhinho. Vou colocar aqui perto do microfone para vocês ouvirem. Ó, ele está acionando, certo? Só que esse botãozinho, quando você aperta, ele tem que estar conectado numa rede elétrica. Que nesse caso aqui é os 5 volts. Esses 5 volts que vai aqui é como se vocês estivessem vendo o painel de tarefas ligado diretamente no CI da placa lógica. Ou no caso do meu cliente, isso aqui vai conectado na placa-fonte, que é diferente desse modelo aqui. Esse resistor aqui, ele se chama resistor pull-down. Esses 5 volts é os 5 volts que sai desse capacitor aqui, ó. Filtrou,
fez a conversão da rede elétrica, 127 volts aqui, é filtrado aqui, e daqui ele manda para cá. Esse aqui é o terramento, é o terra, é o neutro, está conectado junto com esse daqui, os dois estão conectados, mas para poupar linha, eu deixei o terramento nesse desenho separado. Esses 5 volts vêm para cá. O push bottom tem a característica desse ponto e desse ponto estarem conectados, assim como este ponto e este ponto estarem conectados, mas este ponto aqui não está conectado com este ponto aqui. A diferença vem quando você aperta o botão. Quando apertou o botão, aí este ponto conecta com este ponto, mas a partir do momento que você solta o botão, esses dois pontos se desconectam, porque no botão tem uma molinha. Nessa interação, quando eu aperto o botão, esses 5 volts percorre essa trilha. No momento que eu apertei o botão, ele transfere para essa trilha e vai até o CI. Por que isso é necessário? Porque o CI entendeu que aqui entrou 5 volts. Isso daqui é um sinal elétrico. Quando o CI recebe esses 5 volts, ele entendeu que alguma função vai ter que ser executada. Neste caso, ele vai mandar outro sinal. Na maioria dos casos, esse sinal de envio vai ser o acionamento do monitor, ou seja, o monitor vai ligar. Esse resistor aqui, chamado pull down, ele tem esse nome porque ele está conectado com o terra, que geralmente as pessoas chamam de negativo, mas tudo bem, não tem problema. Por que precisa desse resistor? Cara, precisa porque se não tiver, o CI vai ficar sem entender, ele vai ficar flutuando. Então, quando o botão não está conectando esse lado com esse lado, o CI entende que aqui tem 0 volts. Quando eu aperto o botão, a energia elétrica, os 5 volts, tensão contínua, passa para cá. E aí esse resistor vai atuar como um resistor de isolação, ou seja, permitir que a tensão passe para cá. Lei da resistência. A tensão sempre vai passar pelo caminho que possui menos resistência. Deste modo, esse resistor tem que ser maior que a resistência existente aqui. Geralmente esse resistor é de 10 kΩ. Assim, ó. Geralmente, tá? Não é em todos os casos. Beleza, então assim, o que esse técnico desse meu cliente poderia fazer? Cara, era só baixar o esquema ou procurar ter conta em fóruns de eletrônica. Nós temos aqui, mesmo que nós não somos assistência técnica. Vendemos peças, mas nós temos conta em fóruns de eletrônica para poder baixar essa documentação e conferir essas características. Aí você pode dizer, mas só que nem sempre é pull down, pode ser pull up. Pode ser. Aqui eu só estou usando como exemplo. A diferença é que o pull up, o resistor vai estar conectado na tensão elétrica. E aí o CI vai estar sempre recebendo 5 volts. Aí no momento que apertar o botãozinho, em vez de receber 5 volts, ele vai receber 0 volt. Na verdade, não vai receber nada. É que vai conectar este aqui com a energia, com o aterramento. Beleza? Então, esse botão eu estou trazendo aqui porque na placa-fonte do cliente ele é conectado na placa-fonte do cliente, certo? Conhecimento básico, nada demais. Já nesse segundo exemplo aqui, ó, eu peguei o exemplo parcial dessa fonte porque ela tem 12 volts, 5 volts e 3,3 volts. Ela tem 3 tensões diferentes que essa placa-fonte de monitor entrega para a placa lógica, certo? Então, essa saída aqui que passa por esses conectores, vamos pensar assim, ó, vamos supor que o fio vermelho é os 12 volts e o fio laranja é os 5 volts, tá? Então já está entregando para a fonte. Esquece a placa-fonte, aqui a gente já está pensando na placa lógica. Esse quadrado aqui é a placa lógica. O que acontece? Entre esses 12 volts, eles passam e entram aqui no CI. Esses 5 volts também passam no CI. Esse aqui é o CI, o circuito integrado, o chipzinho, vamos dizer assim, o processador dentro da placa lógica. E ele faz a saída VGA, ele faz o processamento de todos os sinais. É uma forma resumida, tá? Tem muitos outros componentes. Mas ele recebe essas tensões para fazer a sua alimentação, para distribuir para os outros componentes e também para mandar para a porta VGA, que é o cabo VGA onde as pessoas conectam o monitor, o gabinete, ou notebook,
ou o computador aqui para sair o vídeo no monitor. Esse CI ele precisa dessas tensões. Só que o que acontece? Por que os técnicos às vezes não sabem testar e até se perdem nos testes? Vamos supor que esse CI mesmo, olha, presta atenção, ele está recebendo duas tensões diferentes. Ele está recebendo essa tensão, mas vamos supor que ele entrou em curto. O que é entrar em curto? É como se o CI recebesse os 5 volts e ligasse diretamente no terra. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma ligação direta dessa tensão ou dessa tensão e às vezes de ambas diretamente no terra, ou seja, é um curto-circuito. Aí o que essa placa lógica vai fazer com essa placa fonte? Vai fazer a fonte entrar em curto, obviamente, porque as duas estão conectadas juntas. Se essa daqui sofre um efeito negativo, afeta essa daqui. Se essa daqui sofre um efeito negativo com um curto, vai afetar a placa-fonte. Então, o que o técnico precisa fazer? Quando tem curto, por Deus, desconecte esse cabo, tira da rede elétrica e espera a placa perder a tensão do capacitor de filtro. Pronto. Quantos segundos? Uns 10, 15 segundos já é o suficiente. Aí vamos supor assim, até ser tutorial para cliente nosso, né? Que eu vou pedir para os rapazes ser enviado para o meu cliente, porque eu não gosto de deixar o meu cliente insatisfeito, sabe? E infelizmente isso cai sempre a culpa no vendedor até que se prove o contrário. O que pode ser feito? É um teste muito básico. Aquela placa provavelmente vai ter que fazer esse esquema aqui para fazer o funcionamento, né? Porque ela precisa do acionamento do pull down ou do pull up para ligar a parte do circuito, mas vai ter algumas tensões que vão estar funcionando. Mas assim, o que pode ser feito? Cara, o primeiro passo, veja o capacitor de filtro. Isso daqui é a filtragem do sinal. Bobina, capacitor, 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 capacitor. Esse aqui é o varistor. Então, você vai pegar teu multímetro. R$20 se encontra, até menos. Cuidado para não se tomar choque. E tá lá, ó, 170 volts, certo? Aqui precisa do chaveamento para esse transformador chopper. Isso aqui é diferente dos transformadores que a gente tem em casa, que converte de 127 para 220 ou vice-versa, de 220 para 127. Ele vai fazer a conversão, ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, porque aqui já é uma tensão contínua. Ela já é contínua porque ela passou aqui pela ponte retificadora. Passou pela ponte retificadora, ela é tensão contínua. Ela não oscila mais, ela é uma linha reta. E essa linha reta, quando ela passa pelo transformador chopper, ela não faz a transferência da rede da energia elétrica de forma eletromagnética deste lado primário para este lado secundário. Por isso que existe essa linha de divisão aqui. E aí precisa desse chaveador. Liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Porque daí quando desliga a tensão, quando desliga o sinal, essa tensão que entra aqui do capacitor e vai para o chopper, ela é aterrada. Ela volta de novo para o circuito. Só que quando ela é descarregada desse lado dessa bobina, aí sim há a transferência dessa energia elétrica daqui para cá, tá? Mas assim, vamos parar de tanta explicação técnica. Vamos lá fazer os testes. Então, eu tenho que ver a tensão aqui, tenho que ver a tensão aqui, aqui e aqui. São 3 tensões, certo? Então a placa-fonte está ligada. Vamos ver esse capacitor aqui. Deixa eu ver de novo aqui, posicionar, aqui. Então aqui, esse aqui eu acho que é 3 volts. Vamos diminuir a escala aqui. 3,27. 3,30. Tá funcionando. Vamos ver esse daqui. Esse aqui é de 5 volts. 4,95. Tá ok, tá certo. E aqui seria os de 12 volts. Que é aqui. Só inverter, coloquei errado. 12 volts. Pronto.
Só fazer isso o técnico já ia ter certeza se a placa-fonte estava com defeito ou não. E aí era só ir lá ver na placa lógica e pegar em escala de diodo, certo? Colocar no terra e nos sinais de entrada da tensão ele vai lá e conecta. Se apitar, quer dizer que esse sinal, que essa tensão ou essa tensão está em curto com o circuito integrado. Beleza? Isso aqui é mais para... Fiz isso mais por atenção ao meu cliente. Quando fiquei sabendo do caso, fiquei chateado por ele, mas infelizmente a gente, como loja e como venda de peças, nós não podemos assumir todas as responsabilidades dos técnicos que atendem nossos clientes, certo? Agora, se tivéssemos enviado a peça com defeito, cara, nossa obrigação moral, não é nem obrigação de legislação, é nossa obrigação moral atender nosso cliente. Nesse caso, substituir a placa ou, pelo menos, fazer devolução do valor integral, tanto do valor da peça quanto do valor do frete. Beleza? Mais um vídeo para conta, espero que isso também possa ajudar outras pessoas. Vou deixar, não citei nome de ninguém, né? E vou deixar esse vídeo público para que isso possa ajudar e alertar também os nossos clientes e até esse tutorial que eu ensinei, o meu cliente possa também fazer os testes e conferir se a placa está realmente com defeito, assim como apontou o técnico. Se estiver com defeito na placa, nossa obrigação, como eu disse, atender e ressarcir integralmente nosso cliente. Grande abraço a todos, até a próxima.